Leonardo Vasconcelos era um homem que o destino havia testado da forma mais cruel. Herdeiro de um império financeiro, ele tinha o mundo aos seus pés, mas seu coração residia em um mausoléu de mármore gelado, erguido no dia em que sua amada esposa, Clara, partiu, levada por uma doença implacável. Desde então, Leonardo se fechara em uma concha de frieza e pragmatismo, dedicando-se obsessivamente aos negócios e à criação de sua pequena filha, Sofia, a única luz que restava em sua existência sombria. Ele jurara a si mesmo, diante do túmulo de Clara, sob um céu cinzento que parecia chorar com ele, que o amor era uma página virada, uma porta trancada para sempre em sua alma. A mansão dos Vasconcelos, outrora palco de risos e festas memoráveis que ecoavam pelos salões amplos, tornara-se um palácio silencioso, ecoando apenas os passos apressados de empregados e o choro contido de uma criança que sentia a falta do calor materno e do sorriso paterno. Um sorriso que se tornara tão raro quanto um dia de sol em meio a uma tempestade interminável. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A necessidade, muitas vezes, é a bússola que nos guia por caminhos inesperados. Isabela Almeida, uma jovem de 20 e poucos anos com olhos castanhos que irradiavam uma doçura melancólica e um sorriso que raramente desabrochava em sua plenitude nos últimos tempos, sabia disso melhor do que ninguém. A vida lhe impusera desafios que moldaram sua resiliência. A perda prematura dos pais em um trágico acidente, a responsabilidade de cuidar da avó idosa, Nona Emília, cuja saúde frágil demandava medicamentos caros e atenção constante, que a luta diária para manter as contas em dia, com um modesto salário de professora de música, em uma escola comunitária que mal conseguia se sustentar. Sua paixão pela música era genuína, uma herança de sua mãe, uma talentosa pianista amadora, e cada nota que ensinava ou tocava era uma forma de manter viva essa conexão preciosa, um refúgio para sua alma cansada. Mas as melodias que ensinava contrastavam com a dissonância de suas preocupações financeiras. Quando viu o anúncio discreto no jornal, buscando uma babá com paciência e referências impecáveis para uma criança em uma residência na zona nobre da cidade, sentiu um misto de esperança e intimidação. O salário era consideravelmente maior do que jamais sonhara, o suficiente para cobrir os caros medicamentos da avó e trazer um pouco de alívio para suas noites insones, povoadas por cálculos e preocupações. O processo seletivo foi rigoroso, conduzido por uma governanta de semblante austero, Dona Margarida, que parecia analisar cada fibra do ser de Isabela, desde suas qualificações até a sinceridade em seu olhar. Foram dias de entrevistas, checagem de antecedentes e uma ansiedade que lhe corroía o estômago. Finalmente, o telefonema veio, convocando-a para uma entrevista final com o próprio patrão. A mansão Vasconcelos era um colosso de arquitetura moderna e luxo discreto, aninhada em um terreno vasto e impecavelmente ajardinado. Ao atravessar os portões imponentes, Isabela sentiu como se adentrasse um mundo à parte, tão distante de sua realidade modesta quanto as estrelas do céu. O interior era igualmente impressionante. Mármore polido refletia a luz suave que entrava por janelas panorâmicas. Obras de arte adornavam as paredes, e um silêncio quase reverencial pairava no ar. Um silêncio que falava de opulência, mas também de uma certa solidão. Leonardo Vasconcelos a recebeu em seu escritório, um cômodo vasto forrado de livros do chão ao teto, com uma grande mesa de mogno ao centro. Ele era mais jovem do que Isabela imaginara, talvez na casa dos 35 anos, mas havia uma gravidade em seu olhar, uma sombra de tristeza perene que envelhecia seus traços. Seus olhos, de um azul profundo e gélido como um iceberg, a examinaram com uma intensidade que a fez sentir-se transparente, quase intimidada.
Ele foi direto, quase ríspido, explicando as necessidades de Sofia, sua filha de 5 anos. Falou da rotina da menina, de sua timidez excessiva desde a perda da mãe, da importância de um ambiente estável e tranquilo. Por um instante, ao mencionar a falecida esposa, uma imperceptível nuvem de dor cruzou seu rosto, rapidamente controlada. Não houve um traço de sorriso em seus lábios, nenhuma inflexão de calor em sua voz. Era um homem acostumado a dar ordens, a manter o controle, a esconder suas emoções sob uma armadura de indiferença. Isabela, por sua vez, respondeu com sinceridade e uma calma que surpreendeu a si mesma. Falou de sua experiência com crianças, de sua formação em música e pedagogia e, com a voz embargada, da importância do afeto e da paciência no desenvolvimento infantil, citando como a música poderia ser uma ferramenta terapêutica. Leonardo ouvia em silêncio, seus dedos tamborilando sobre a mesa. Ele não buscava uma amiga para a filha, nem uma confidente para si. Buscava competência, discrição, alguém que cumprisse seu papel sem criar laços, sem invadir o espaço sagrado de suas memórias. E, no entanto, algo na forma como Isabela falava, na honestidade de seu olhar, na paixão contida ao mencionar a música, pareceu ressoar, ainda que minimamente, em algum canto esquecido de sua alma. Ele notou a forma como as mãos dela, embora simples, demonstravam uma delicadeza que parecia contrastar com a dureza que ele esperava encontrar em alguém que precisava tanto do emprego. "A vaga é sua, senhorita Almeida", ele anunciou por fim, com a mesma formalidade. "Dona Margarida lhe passará os detalhes do contrato e suas acomodações. Sofia precisa de alguém que entenda seu mundo. Espero que a senhorita esteja à altura." A última frase soou mais como uma advertência do que como um voto de confiança, deixando um leve calafrio em Isabela. Os primeiros dias foram um desafio. Sofia era uma menina linda, com os mesmos olhos azuis penetrantes do pai, mas envolta em uma aura de tristeza e desconfiança. Mal falava, recusando-se a fazer contato visual, refugiava-se em seus brinquedos e olhava para Isabela com uma curiosidade cautelosa, como um animalzinho assustado que teme o menor movimento. Isabela, com a paciência que lhe era característica, não forçou a aproximação. Respeitou o espaço da menina, oferecendo sua presença de forma suave, quase etérea. Lia histórias em voz alta, mesmo que Sofia não parecesse prestar atenção, arrumava seus brinquedos com esmero e, aos poucos, começou a cantarolar melodias suaves enquanto organizava o quarto da menina, canções que sua mãe costumava cantarolar. Leonardo mantinha-se distante. Cruzava com Isabela nos corredores como se ela fosse parte da mobília. Suas interações, limitando-se a instruções curtas e formais. Ele observava de longe, com o senho franzido, qualquer mudança na rotina de Sofia. Seus dias eram consumidos pelo trabalho, suas noites pela solidão e pelas lembranças de Clara. A música que antes preenchia a casa com a voz de sua falecida esposa, agora era um eco doloroso que ele tentava suprimir, uma melodia que feria. Certa tarde, algumas semanas após sua chegada, Isabela encontrou Sofia sentada no chão do quarto, olhando fixamente para um porta-retrato com a foto de uma mulher sorridente, de cabelos castanhos e olhos luminosos, Clara. Pequenas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da menina que fungava baixinho. O coração de Isabela apertou-se. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao lado de Sofia e, em vez de palavras, começou a dedilhar uma melodia suave em um pequeno teclado de brinquedo que havia no quarto. Era uma canção de ninar antiga, uma que sua própria mãe cantava para ela. A melodia era simples, mas carregada de ternura. Sofia ergueu os olhos surpresa, as lágrimas parando de cair. Isabela continuou, e então timidamente começou a cantar. Sua voz era límpida e doce, como um bálsamo. Ela não cantava com a técnica apurada de uma concertista, mas com a alma de quem entende a linguagem universal da emoção. Cantava sobre estrelas protetoras, sobre anjos da guarda, sobre um amor que transcende a ausência. Enquanto cantava, não percebeu a figura alta e imponente que parara à porta entreaberta do quarto. Leonardo, atraído pela melodia inesperada que se infiltrava em seu escritório no andar de baixo, subira as escadas com a intenção de repreender a babá por perturbar o silêncio da casa, por trazer à tona sons que ele tentava esquecer.
Mas, ao ver a cena, suas pernas pareceram fincadas no chão. Isabela, com os olhos fechados, embalava Sofia com sua canção, e a menina, pela primeira vez em muito tempo, tinha um brilho diferente no olhar, uma serenidade que ele não via desde sempre, parecia. A voz de Isabela era como uma carícia em sua alma ferida. Havia algo nela, uma pureza, uma entrega, que o desarmava. Ele viu sua filha encostar a cabeça no ombro da babá, um gesto de confiança que Sofia raramente demonstrava com alguém além dele próprio, e mesmo com ele era com uma certa reserva. A música preencheu o quarto, e por um instante, apenas um instante, a frieza que habitava o peito de Leonardo pareceu recuar, dando lugar a uma sensação morna e desconhecida, algo que se assemelhava perigosamente à esperança. Ele permaneceu ali, oculto pela penumbra do corredor, o coração batendo em um ritmo irregular, as palavras da canção ecoando em sua mente, trazendo consigo um turbilhão de memórias de Clara, mas, surpreendentemente, sem a dor aguda de antes, apenas uma doce melancolia. Aquele juramento feito sobre o mármore frio pareceu tremer, ameaçado pela melodia simples de uma nova empregada. A imagem de Isabela, cantando para sua filha com tanta ternura, gravou-se em sua retina, uma melodia visual que ele não conseguiria esquecer, por mais que tentasse. A armadura de Leonardo, forjada em anos de luto e autoimposição, acabara de sofrer sua primeira e talvez mais significativa fissura. E ele, o milionário viúvo que jurara nunca mais amar, sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da mansão, mas com o calor incipiente de uma emoção que ele pensava ter enterrado para sempre. Um calor que era ao mesmo tempo assustador e estranhamente bem-vindo. Os dias que se seguiram àquele momento no quarto de Sofia trouxeram uma mudança sutil, porém perceptível, na dinâmica da mansão Vasconcelos. Leonardo não mencionou o episódio da canção, nem Isabela ousou perguntar se ele havia escutado. No entanto, a barreira de gelo entre eles, antes intransponível, começou a apresentar pequenas rachaduras. Ele já não a olhava com a mesma indiferença gélida. Havia agora uma curiosidade velada, um interesse que ele tentava disfarçar sob sua habitual carranca. Seus encontros nos corredores, antes marcados por um silêncio constrangedor, agora ocasionalmente incluíam um aceno de cabeça quase imperceptível ou um monossilábico bom dia, que vindo dele soava como uma declaração. Ele se pegava por vezes, demorando o olhar sobre ela, notando a forma como seus cabelos escuros emolduravam um rosto de traços delicados, ou o jeito gentil com que suas mãos se moviam ao arrumar os brinquedos de Sofia. Sofia, por outro lado, florescia sob os cuidados de Isabela. A timidez excessiva deu lugar a uma tagarelice infantil. Seus olhos azuis brilhavam com uma alegria recém-descoberta. Ela seguia Isabela pela casa como uma sombra, ansiosa por suas histórias, suas brincadeiras e principalmente suas canções. O pequeno teclado de brinquedo tornou-se um instrumento de magia, transformando tardes chuvosas em concertos improvisados e noites de insônia em momentos de pura serenidade. Isabela ensinava a Sofia canções infantis, cantigas de roda e até mesmo melodias clássicas simplificadas. A música tornou-se a linguagem secreta entre elas, um elo que fortalecia o afeto e curava as feridas invisíveis da menina. Outros empregados da casa, como o jardineiro seu Antônio, comentavam com Dona Margarida como o jardim parecia mais alegre com as risadas de Sofia e os cânticos de Isabela, ecoando pela propriedade. Leonardo, de seu escritório ou de algum canto discreto da casa, frequentemente se pegava ouvindo as risadas de Sofia misturadas à voz suave de Isabela. Eram sons que haviam sido banidos daquela casa por muito tempo, sons que ele temia, mas que, paradoxalmente, começavam a trazer um estranho conforto ao seu coração árido. Ele observava Isabela com Sofia no jardim, correndo atrás de borboletas, ou sentadas na varanda, desenhando e cantando. Via a paciência infinita da jovem, a forma genuína como ela se dedicava à sua filha, sem nunca ultrapassar os limites de sua função. Havia uma dignidade em Isabela, uma força tranquila que o intrigava. Ela não era subserviente, mas respeitosa. Não era expansiva,
mas irradiava uma calidez natural. Ele começou a visitar o túmulo de Clara com menos frequência, e quando o fazia, a culpa por sentir um leve calor por outra pessoa era avassaladora, fazendo-o redobrar a frieza com Isabela no dia seguinte, para seu próprio tormento e confusão dela. Dona Margarida, a governanta, uma mulher que servia à família Vasconcelos há décadas e que amava Leonardo como a um filho, também notou a transformação. Inicialmente cética em relação à jovem babá, ela agora via com bons olhos a influência positiva de Isabela sobre Sofia. Mais de uma vez, encontrou Leonardo parado, pensativo, ouvindo ao longe a interação entre a babá e a criança. Ela conhecia a profundidade da dor de Leonardo, o muro que ele construíra ao redor de si, e pela primeira vez em anos viu uma pequena fresta nesse muro, uma fresta por onde a luz tentava timidamente entrar. Certa noite, Sofia teve um pesadelo particularmente assustador. Acordou aos prantos, chamando pela mãe. Isabela, que dormia em um quarto próximo ao da menina, foi a primeira a chegar. Tentou acalmá-la com palavras doces, mas Sofia estava inconsolável. Leonardo, alertado pelos soluços da filha, entrou no quarto, o rosto vincado pela preocupação. Ele pegou Sofia nos braços, tentando em vão tranquilizá-la. A menina agarrava-se a ele tremendo, repetindo palavras desconexas sobre monstros e escuridão. Foi Isabela quem, em meio ao caos, começou a cantarolar baixinho a mesma canção de ninar que encantara Leonardo dias antes. Sua voz, inicialmente um sussurro, foi ganhando força, enchendo o quarto com uma melodia serena. Aos poucos, os soluços de Sofia diminuíram. Seu corpo tenso começou a relaxar nos braços do pai. Leonardo olhou para Isabela, um misto de gratidão e surpresa em seus olhos azuis. Ela continuou cantando, o olhar fixo na menina, transmitindo uma paz que parecia quase mágica. Em poucos minutos, Sofia adormeceu profundamente, uma expressão serena no rosto. Leonardo a aninhou de volta na cama, cobrindo-a com cuidado. Quando se virou, Isabela ainda estava ali, perto da porta, observando-os com uma expressão de terna preocupação. "Obrigado", ele disse, a voz rouca quebrando o silêncio. Era a primeira vez que ele lhe dirigia uma palavra que não fosse uma ordem ou uma instrução. Isabela apenas sorriu levemente. Ela é uma menina muito especial. Só precisava de um pouco de segurança. "Você parece ter um dom com ela", Leonardo admitiu, quase a contragosto. "E com música." A palavra saiu com uma leve hesitação, como se admitir o poder da música fosse também admitir sua própria vulnerabilidade. Um rubor suave coloriu as faces de Isabela. "A música tem esse poder, Sr. Vasconcelos, de acalmar, de curar. Minha mãe sempre dizia que a música é a linguagem da alma." Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio diferente, menos tenso, quase compartilhado. Leonardo sentiu um impulso estranho de continuar a conversa, de perguntar sobre ela, sobre sua vida, sobre a origem daquela canção que tanto o tocara. Mas o hábito da reclusão, a armadura que usava há tanto tempo, ainda era forte. "Boa noite, senhorita Almeida", ele disse por fim, a formalidade retornando, mas com um tom perceptivelmente mais suave. "Boa noite, Sr. Vasconcelos." Isabela notou a suavidade e um pequeno calor se acendeu em seu peito, uma esperança tímida de que talvez aquele homem tão ferido pudesse um dia encontrar a paz. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a buscar sutilmente a presença de Isabela. Às vezes, aparecia na sala de brinquedos sob o pretexto de procurar Sofia, apenas para ouvir alguns minutos da conversa entre ela e a babá. Em outras ocasiões, pedia a Isabela que lhe trouxesse algum relatório ou documento em seu escritório, criando oportunidades para breves interações. Ele descobriu que ela era inteligente, culta, com um senso de humor discreto que raramente se manifestava, mas que, quando o fazia, iluminava seu rosto de uma forma encantadora. Isabela, por sua vez, sentia a mudança no comportamento do patrão. Aquele homem frio e distante parecia estar lentamente baixando a guarda. Ela via a tristeza em seus olhos, mas também vislumbrava, por baixo das camadas de dor, um homem capaz de grande profundidade e, quem sabe, de ternura. Sentia uma atração crescente por ele, uma curiosidade sobre o homem por trás da fachada de milionário recluso.
mas repreendia a si mesma por tais pensamentos. Ele era seu patrão, um homem de um mundo completamente diferente do seu, um homem ainda de luto. Qualquer sentimento além do profissionalismo seria inadequado, impossível. Ela tentava focar em Sofia, em seu trabalho, mas seu coração teimava em acelerar quando Leonardo estava por perto. Um sábado à tarde, Leonardo decidiu levar Sofia para um passeio no parque. Era algo que não fazia há meses, talvez anos. Para sua própria surpresa, e para a de Dona Margarida, ele convidou Isabela para acompanhá-los. Sofia se sentiria mais à vontade com você por perto, ele justificou, embora soubesse no fundo que sua própria companhia talvez fosse o motivo principal. O passeio foi revelador. Sofia, radiante, corria pela grama, brincava no balanço sob o olhar atento de Isabela e até mesmo puxava Leonardo para participar de suas brincadeiras. Isabela, mais relaxada fora do ambiente formal da mansão, sorria com mais frequência, seus olhos castanhos brilhando com a luz do sol. Leonardo se viu observando-a, a forma como o vento brincava com seus cabelos, a suavidade de seus gestos com Sofia, a maneira como ela parecia encontrar beleza nas coisas mais simples. Enquanto Sofia tentava, com dificuldade, empinar uma pipa colorida, Leonardo e Isabela trocaram um olhar divertido e um sorriso cúmplice, um pequeno momento de leveza compartilhada que pareceu encurtar a distância entre eles. Em um momento, enquanto Sofia se distraía com um vendedor de balões, eles se sentaram em um banco, observando o movimento. Você parece feliz, Isabela, Leonardo comentou, usando o primeiro nome dela de forma natural pela primeira vez. Ela o olhou surpresa pela informalidade e pela observação. Eu gosto do meu trabalho, Sr. Vasconcelos, e Sofia é uma criança adorável. Por favor, me chame de Leonardo, ele pediu, um leve sorriso, quase imperceptível tocando seus lábios. E sim, ela é, mas ela mudou muito desde que você chegou. Está mais leve. As crianças são resilientes, Isabela respondeu, desviando o olhar para a filha dele, que agora tentava convencer o pai a comprar um algodão doce. Elas só precisam de um porto seguro. E você tem sido esse porto para ela, Leonardo afirmou, sua voz carregada de uma sinceridade que a fez corar novamente. Ele sentiu uma vontade quase irresistível de tocar a mão dela, que repousava no banco entre eles, mas se conteve. Ainda era cedo demais. Havia muitos fantasmas entre eles, muitas barreiras a serem transpostas. No entanto, enquanto voltavam para casa, com Sofia adormecida no banco de trás, embalada pelo cansaço feliz do dia, um novo tipo de silêncio se instalou entre Leonardo e Isabela no carro. Não era o silêncio frio da indiferença, nem o silêncio tenso da formalidade. Era um silêncio carregado de possibilidades, de emoções não ditas, de um reconhecimento mútuo que ia além das palavras. Leonardo olhou para o perfil de Isabela, iluminado pelos postes de luz que passavam, e soube com uma certeza assustadora e ao mesmo tempo excitante que a melodia que ela trouxera para sua casa estava começando a compor uma nova canção em seu próprio coração. Uma canção que ele não sabia se estava pronto para ouvir, mas que, inegavelmente, já começara a tocar, e sua melodia era perigosamente sedutora. A convivência diária, temperada por momentos de crescente cumplicidade, começou a tecer uma teia sutil e invisível entre Leonardo e Isabela. As formalidades foram gradualmente se dissipando, dando lugar a uma interação mais natural e, por vezes, até mesmo íntima. Leonardo já não se escondia em seu escritório. Frequentemente aparecia para tomar café da manhã com Sofia e Isabela, participando das conversas triviais, observando a dinâmica entre as duas com um interesse que ia além da mera curiosidade paternal. Ele começou a notar os pequenos detalhes sobre Isabela, o jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada lendo uma partitura, o brilho em seus olhos quando falava de música, com uma paixão que o contagiava sutilmente, a forma como seu sorriso, antes raro, agora surgia com mais frequência, iluminando seu rosto e aquecendo algo dentro dele que ele pensava estar congelado para sempre. Isabela, por sua vez, descobria facetas de Leonardo que a surpreendiam. Por trás da fachada de empresário implacável e viúvo amargurado, havia um homem com um senso de humor seco e inteligente, uma mente arguta
e uma sensibilidade que ele lutava para esconder. Em raras ocasiões, ele compartilhava memórias de Clara, não com a dor lancinante de antes, mas com uma saudade serena, quase como se a presença de Isabela, com sua calma e compreensão, o ajudasse a processar o luto de uma forma mais branda, menos solitária. Ela o ouvia com respeito e empatia, sem julgamentos, oferecendo um conforto silencioso que ele apreciava mais do que palavras. Ela percebia que falar de Clara com ela parecia ter um efeito diferente nele, como se compartilhar essas memórias com alguém de fora do seu círculo habitual trouxesse uma nova perspectiva. Sofia era a principal catalisadora dessa aproximação. A menina, percebendo a mudança na atmosfera da casa, parecia empenhada em unir os dois adultos que mais amava. Pedia para que o pai lesse histórias junto com Isabela. Insistia para que ele participasse das aulas improvisadas de música, chegando a tentar ensinar-lhe notas no teclado de brinquedo, para riso contido de Isabela e embaraço divertido de Leonardo, e frequentemente os pegava pela mão, tentando fazê-los andar juntos pelo jardim. Eram artimanhas infantis, mas eficazes, que criavam oportunidades para olhares mais demorados, toques acidentais que enviavam faíscas elétricas por suas peles, e sorrisos compartilhados que falavam mais do que qualquer diálogo. Um dia, a avó de Isabela, Nona Emília, adoeceu gravemente, precisando de uma internação urgente e de um medicamento importado caríssimo, além da possibilidade de uma cirurgia delicada. Isabela ficou desesperada. Seu salário, embora bom, não cobriria tais despesas. Ela tentou esconder sua angústia, mas Leonardo, cada vez mais atento às suas nuances, percebeu sua aflição durante o jantar, notando sua palidez e a comida intocada no prato. "O que a preocupa, Isabela?" ele perguntou, encontrando-a na cozinha mais tarde, com os olhos marejados enquanto ela falava ao telefone, em voz baixa com o hospital. Hesitante, ela contou sobre a situação de sua avó, a voz embargada pela preocupação e pela sensação de impotência. Leonardo a ouviu em silêncio, sua expressão indecifrável. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "Não se preocupe com o dinheiro. Considerarei um adiantamento. Mas mais do que isso, vou acionar meu médico particular, Dr. Ramírez, um dos melhores cardiologistas do país. Ele poderá dar uma segunda opinião e, se necessário, assumir o caso." Ele pegou o telefone e fez a ligação imediatamente. "Cuide da sua avó. Ela precisa de você." Isabela ficou sem palavras, lágrimas de gratidão agora misturadas às de angústia. "Leonardo, eu não sei como agradecer. Não posso aceitar tanto. O Dr. Ramírez é tão renomado. Considere como um reconhecimento pelo bem que você tem feito a Sofia." Ele a interrompeu com uma gentileza inesperada. "E a esta casa." Ele fez os arranjos necessários e o Dr. Ramírez não apenas confirmou a necessidade da cirurgia, como a realizou com sucesso. A avó de Isabela, graças à intervenção e generosidade de Leonardo, começou a se recuperar. Esse gesto de generosidade, que ia muito além de uma simples ajuda financeira, derrubou mais uma das barreiras de Isabela. Ela via nele não apenas o patrão, mas um homem de bom coração, capaz de uma compaixão e uma ação decisiva que ele raramente demonstrava. A gratidão que sentia começou a se mesclar com uma admiração profunda, e a admiração, perigosamente, com algo mais forte, mais intenso. As noites na mansão tornaram-se palco de conversas mais longas. Depois que Sofia dormia, eles por vezes se encontravam na biblioteca ou na varanda, inicialmente sob pretextos triviais, mas que evoluíam para diálogos sobre livros, música, sonhos e medos. Leonardo falou sobre a solidão de sua posição, sobre a pressão de carregar o nome da família e o legado dos negócios, algo que nunca havia confessado a ninguém. Isabela falou sobre sua paixão pela música como forma de expressão e cura, sobre seus anseios simples de uma vida tranquila e com significado, e sobre como a doença da avó a fizera reavaliar suas prioridades. Descobriram afinidades surpreendentes, uma sintonia intelectual e emocional que os atraía mutuamente. Em uma dessas noites, enquanto uma chuva fina tamborilava nos vidros da janela da biblioteca, eles falavam sobre perdas e recomeços. Isabela, com a voz suave,
Mencionou a falta que sentia dos pais e como a música era seu elo com eles. Leonardo, pela primeira vez, falou abertamente sobre Clara, não apenas sobre a dor da perda, mas sobre o amor que sentira, sobre os momentos felizes e até sobre as pequenas discussões triviais que agora lhe pareciam preciosas. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Isabela profundamente. Eu pensei que nunca mais sentiria nada parecido, ele confessou, olhando para a chuva lá fora, mas suas palavras eram para ela. Jurei a mim mesmo que o amor tinha morrido com ela, que meu coração era um deserto. Isabela permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Ela entendia a profundidade de seu luto, o medo de se abrir novamente para a possibilidade de sofrer. Ele se virou para ela, os olhos azuis buscando os dela na penumbra. Mas desde que você chegou, as coisas mudaram. Sofia está feliz. E eu não me sinto tão vazio. Você trouxe cor para o meu deserto. O coração de Isabela disparou. Havia uma intensidade no olhar dele, uma proximidade física que se tornara quase insuportável. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma eletricidade palpável. Ele deu um passo em sua direção e ela sentiu seu perfume amadeirado, uma mistura de sândalo e algo unicamente dele. Seus rostos estavam próximos, tão próximos que ela podia sentir a respiração quente dele em sua pele. Ele ergueu a mão, lentamente, como se temesse que ela se assustasse e recuasse. Seus dedos roçaram a bochecha dela, um toque leve, quase hesitante, mas que enviou um arrepio por todo o seu corpo. Os olhos dele fixaram-se nos lábios dela, e Isabela prendeu a respiração, o mundo inteiro parecendo reduzir-se àquele pequeno espaço entre eles. Era o momento. O momento que ambos secretamente ansiavam e temiam. Mas no último segundo, Leonardo recuou, como se tivesse tocado em algo escaldante. Um lampejo de dor, de conflito interno agudo cruzou seu rosto. Uma imagem de Clara sorrindo para ele em um dia de sol invadiu sua mente, e a culpa o apunhalou. Desculpe, ele murmurou, a voz rouca e áspera. Eu não devia. Isso não está certo. Ele se afastou abruptamente, deixando Isabela com o coração aos pulos, a pele formigando onde ele a tocara, e uma mistura de decepção excruciante e dolorosa compreensão. Ela sabia que ele ainda lutava contra seus próprios demônios, contra a memória de Clara, contra o medo de amar novamente. Nos dias seguintes, uma tensão palpável se instalou entre eles. Evitavam ficar sozinhos, as conversas tornaram-se mais formais, os olhares mais fugazes e cheios de uma tristeza não dita. Leonardo parecia arrependido daquele momento de vulnerabilidade, e Isabela temia ter interpretado mal seus sinais, sentindo-se tola e exposta. A dúvida começou a corroê-la. Seria ela apenas uma funcionária eficiente que trouxera um pouco de alegria para a casa, ou haveria algo mais em seus sentimentos? Isabela chegou a rascunhar uma carta de demissão, pensando que talvez fosse melhor para todos se ela partisse, mas a imagem de Sofia e o olhar atormentado de Leonardo a fizeram hesitar. Dona Margarida, observadora perspicaz, percebeu a mudança e a angústia nos olhos de ambos. O amor é como uma planta teimosa, meu filho, ela disse a Leonardo certa manhã, encontrando-o absorto em pensamentos na varanda com uma xícara de café intocada à sua frente. Mesmo no solo mais árido, ele encontra uma forma de brotar. Não tenha medo de regá-lo. Clara era uma mulher maravilhosa, e o amor que vocês tiveram foi lindo, mas ela não iria querer vê-lo definhar na solidão. Ela iria querer sua felicidade, mesmo que fosse com outra pessoa. E Sofia merece um pai feliz. Leonardo não respondeu, mas as palavras da governanta, ditas com a autoridade de quem o vira crescer, ecoaram em sua mente. Ele estava com medo. Medo de trair a memória de Clara, medo de se machucar novamente, medo de não ser capaz de amar como antes. Mas também havia o medo de perder Isabela, de deixar escapar a chance de uma felicidade que ele não ousava nomear, mas que seu coração gritava para que ele buscasse. Isabela, por sua vez, começou a questionar seu lugar naquela casa. Amava Sofia como se fosse sua, e sentia por Leonardo uma afeição que ia muito além da gratidão ou do respeito profissional. Mas talvez fosse melhor se afastar,
antes que seu coração se partisse irremediavelmente. Começou a pensar seriamente em procurar outro emprego, em voltar para sua vida simples, longe daquele turbilhão de emoções. A decisão de Leonardo veio de forma inesperada. Ele a encontrou no jardim, no final da tarde, enquanto ela ajudava Sofia a colher flores para um pequeno arranjo. Sofia correu para dentro ao ver o pai, alegando precisar mostrar a dona Margarida seu buquê, deixando-os a sós em um silêncio carregado. Isabela. Ele começou a voz firme, mas com um traço de nervosismo que não lhe era habitual. Precisamos conversar. Ela assentiu, o coração apertado, esperando o pior. Talvez a notícia de que ele encontrara uma substituta para ela. Eu tenho sido um tolo, ele disse, olhando-a nos olhos, com uma sinceridade que a desarmou. Um covarde. Tenho fugido do que sinto, com medo de encarar a verdade, com medo de mim mesmo. Ele se aproximou, e desta vez não havia hesitação em seus gestos. Ele segurou as mãos dela, e o contato enviou uma onda de calor que a percorreu, dissipando parte do frio que se instalara em seu peito nos últimos dias. A verdade, Isabela, ele continuou, a voz embargada, é que você trouxe luz de volta para minha vida, para a vida de Sofia. Você me mostrou que é possível sorrir de novo, sentir de novo, viver de novo. Eu sei que tenho minhas cicatrizes, meus fantasmas, e eles sempre farão parte de mim. Mas eu estou apaixonado por você. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma honestidade brutal e de uma esperança recém-descoberta. Isabela o olhou, os olhos marejados, o coração transbordando. Eram as palavras que ela sonhara ouvir, mas que nunca ousara esperar. Leonardo, Não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu suavemente. Apenas saiba que não vou mais fugir. E que se você sentir o mesmo, ou mesmo uma fração disso, estou disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer julgamento, qualquer obstáculo, para ficarmos juntos. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, envolvendo-os em uma luz dourada. O perfume das flores do jardim parecia mais intenso, a brisa da tarde mais suave. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos pareceram se dissipar, dando lugar a uma certeza avassaladora. O amor, de fato, encontrara um caminho, tecendo uma nova melodia no silêncio daquela mansão e nos corações de um milionário viúvo e sua dedicada empregada. A questão agora era se teriam a coragem de dançar conforme essa nova música, aceitando seus riscos e suas promessas. A confissão de Leonardo pairou entre eles como uma promessa delicada, carregada de esperança e, ao mesmo tempo, de incertezas. Isabela, com lágrimas nos olhos, não conseguiu conter um sorriso trêmulo, um sorriso que parecia carregar todo o alívio e a alegria que sentia. As palavras que ela tanto temera admitir para si mesma vieram à tona com uma simplicidade desarmante. Eu também estou apaixonada por você, Leonardo, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Desde o primeiro dia, eu acho, mesmo sem saber, mesmo tentando lutar contra isso. Você e Sofia, vocês se tornaram meu mundo. Um alívio imenso transpareceu no rosto de Leonardo, seguido de um sorriso genuíno. O primeiro sorriso verdadeiramente radiante que Isabela via em seus lábios. Um sorriso que alcançava seus olhos azuis, afugentando as sombras. Ele apertou as mãos dela com mais força, como se para se certificar de que aquele momento era real, que ela era real. Isabela, ele começou, mas as palavras pareceram insuficientes. Em vez disso, ele a puxou para perto e, com uma ternura que contrastava com sua habitual austeridade, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo que selou todas as palavras não ditas, todas as emoções contidas por tanto tempo. Um beijo que falava de saudade, de redescoberta, de um futuro que ambos secretamente começavam a desejar ardentemente. Não havia mais a hesitação da biblioteca, nem o medo dos fantasmas do passado. Havia apenas a certeza do presente, do sentimento avassalador que os unia. O jardim, antes um cenário de encontros fortuitos, tornou-se o palco daquele novo começo. As flores testemunhando o desabrochar de um amor que parecia improvável, mas que se revelava incrivelmente forte e resiliente.
O perfume das rosas pareceu intensificar-se, e até o canto distante de um pássaro soou como uma canção de celebração. Quando se afastaram, ofegantes, olharam-se com uma cumplicidade renovada, os olhos brilhando. Sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Havia a diferença social, o preconceito que poderiam enfrentar por parte de uma sociedade elitista e, por vezes, cruel. Havia a memória de Clara que, embora agora mais serena e integrada à história de Leonardo de uma forma menos dolorosa, ainda fazia parte de quem ele era. E havia Sofia, a pequena Sofia, que precisaria entender aquela nova dinâmica, aquela nova configuração familiar. Precisamos contar a ela, Isabela disse, pensando na menina, sua prioridade. Com cuidado, com amor. Leonardo assentiu. Ela te adora, Isabela. Tenho certeza que ficará feliz. Mas havia uma ponta de preocupação em sua voz. Ele sabia que crianças, mesmo as mais afetuosas, podiam reagir de maneiras inesperadas a grandes mudanças. Ela tem perguntado por que você parece triste às vezes e por que eu ando tão sério. Acho que ela já sente que algo está acontecendo. Decidiram esperar o momento certo. Nos dias que se seguiram, viveram uma espécie de namoro secreto dentro da própria mansão, um período de doçura e descoberta. Os olhares cúmplices, os sorrisos roubados durante as refeições, os toques disfarçados de acidentes, como suas mãos se encontrando ao pegar o mesmo objeto, tornaram-se mais frequentes e carregados de significado. Uma noite, após Sofia dormir, Leonardo a encontrou na cozinha preparando um chá. Ele a abraçou por trás, depositando um beijo suave em seu pescoço, um gesto de carinho espontâneo que a fez estremecer de felicidade. A atmosfera da casa, já mais leve com a presença de Isabela, tornou-se quase efervescente. Dona Margarida, com sua sabedoria e discrição, observava tudo com um sorriso nos lábios, abençoando silenciosamente aquela união. Ela via o brilho nos olhos de Leonardo, um brilho que pensara nunca mais ver, e a felicidade serena de Isabela, que parecia ter encontrado seu lugar no mundo. O maior desafio, no entanto, veio de uma fonte inesperada, mas previsível. Beatriz Vasconcelos, irmã mais velha de Leonardo, uma socialite arrogante e controladora, que raramente visitava o irmão, mas que se considerava a guardiã da moral, das tradições e, principalmente, do patrimônio da família. Em uma de suas visitas surpresa, ela notou a intimidade crescente entre Leonardo e a babazinha, como ela se referia a Isabela, com desdém em conversas com suas amigas fúteis. Beatriz flagrou Leonardo e Isabela rindo juntos na biblioteca, enquanto ele lhe mostrava um livro antigo, suas cabeças muito próximas, uma cena de inegável cumplicidade. Beatriz não tardou a confrontar o irmão assim que Isabela se retirou. O que significa isso, Leonardo? Ela perguntou a voz sibilante, os olhos faiscando de indignação. Você está se envolvendo com a empregada? Perdeu o juízo? O que as pessoas vão dizer? O que nossos pais diriam? E a memória de Clara já se esqueceu dela tão facilmente? A acusação foi como um golpe para Leonardo. Por um instante, a velha culpa ameaçou ressurgir, o peso do julgamento da irmã tentando esmagá-lo. Mas o amor por Isabela e a certeza do que sentia deram-lhe uma força que ele não sabia que possuía. O que sinto por Isabela não desrespeita em nada a memória de Clara. Ele respondeu, a voz firme, encarando a irmã sem recuar. Clara sempre terá um lugar sagrado em meu coração. Mas a vida continua, Beatriz. E Isabela me faz feliz. Ela faz Sofia feliz. Ela trouxe alegria e música de volta para esta casa. E isso é tudo o que importa para mim. Feliz? Com uma oportunista que certamente está de olho na sua fortuna? Uma golpista disfarçada de anjo? Beatriz retrucou, venenosa, suas palavras calculadas para ferir. Isabela, que ouvira parte da discussão do corredor enquanto ia buscar um copo d'água, sentiu o sangue ferver. Ela entrou na sala, o rosto pálido, mas os olhos determinados. Com licença, senhora Vasconcelos, ela disse, a voz calma, mas firme, surpreendendo a ambos. Eu amo o Leonardo pelo homem que ele é, por sua bondade, por sua força e até por suas tristezas, não pelo que ele tem. E amo Sofia como se fosse minha própria filha. Seu dinheiro, francamente, não me interessa nem um pouco. Beatriz a fuzilou com o olhar. Que comovente. Uma atuação digna de um Oscar.
Mas você não pertence a este mundo, queridinha. É apenas uma questão de tempo até Leonardo perceber o erro crasso que está cometendo e te descartar. O único erro aqui seria eu dar ouvidos a você, Beatriz. Leonardo interveio, colocando-se ao lado de Isabela, passando um braço protetor por seus ombros, um gesto claro de apoio e união. Isabela é a mulher que amo, a mulher com quem pretendo construir meu futuro. E se você não pode respeitar isso, a porta da rua é serventia da casa. A firmeza de Leonardo chocou Beatriz. Ela esperava um irmão acuado, culpado, facilmente manipulável como em outras ocasiões, mas encontrou um homem decidido a defender seu amor. Furiosa, mas percebendo que perdera a batalha por hora, ela saiu da mansão batendo os pés, com palavras duras e ameaças veladas de que ele se arrependeria amargamente dessa loucura. O confronto com Beatriz, embora doloroso e desagradável, serviu para fortalecer ainda mais o laço entre Leonardo e Isabela. Eles perceberam que teriam que enfrentar juntos os obstáculos que surgissem, e que o amor deles era forte o suficiente para isso. E o primeiro passo era conversar com Sofia. Escolheram uma tarde de sábado, um dia ensolarado e tranquilo. Sentaram-se com a menina no jardim, o lugar onde tantas transformações haviam ocorrido. Sofia, meu amor, Leonardo começou segurando a mãozinha da filha. O papai e a Isa, nós gostamos muito um do outro, como amigos muito, muito especiais, que se amam muito. Sofia olhou de um para o outro, os olhinhos azuis brilhando de curiosidade e uma certa expectativa. E nós queríamos saber, Isabela continuou com doçura, se você gostaria que nós três fôssemos uma família de verdade. O papai, você e eu, cuidando um do outro sempre juntos. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação, seus dedinhos brincando com uma flor. Depois, um sorriso enorme iluminou seu rosto. Vocês vão se casar como nos contos de fadas? E a Isa vai morar aqui para sempre, sempre mesmo? Ela perguntou, a inocência infantil dissipando qualquer tensão. Leonardo e Isabela se entreolharam, sorrindo, aliviados e emocionados. Talvez um dia a gente se case, querida, Leonardo respondeu piscando para Isabela. Mas por enquanto, o mais importante é que nós nos amamos muito, e amamos muito você. E sim, a Isa vai morar aqui para sempre. E eu vou ter duas mamães? Sofia perguntou, a testa franzida em uma confusão adorável. Uma no céu, que é uma estrelinha, e uma aqui, que canta para mim? O coração de Isabela apertou-se com a pergunta, tão pura e profunda. Sua mamãe Clara sempre será sua mamãe, meu amor. Ela disse com ternura, ajoelhando-se diante da menina. Ela está olhando por você lá de cima, como a estrelinha mais brilhante. Eu serei como uma amiga muito especial, sua Isa-mamãe, e vai cuidar de você junto com o papai e te amar com todo o coração. Sofia pareceu satisfeita e radiante com a resposta. Ela abraçou Leonardo com força e depois se jogou nos braços de Isabela, que a acolheu com todo o carinho. Eu quero que a Isa seja minha Isa-mamãe para sempre. A aceitação e a alegria de Sofia foram o bálsamo que eles precisavam, a confirmação de que estavam no caminho certo. Com o apoio da filha e a bênção silenciosa e emocionada de Dona Margarida, Leonardo e Isabela começaram a construir tijolo por tijolo os alicerces de sua nova vida, uma vida onde a música do amor seria a trilha sonora principal. Leonardo começou a levar Isabela para eventos sociais, inicialmente causando um burburinho entre a alta sociedade. Alguns olhares eram de reprovação disfarçada, outros de pura curiosidade maliciosa. Mas a postura de Leonardo, sempre protetor, orgulhoso e abertamente apaixonado ao lado de Isabela, e a elegância discreta, a inteligência e a simpatia genuína da jovem, acabaram por silenciar muitos dos críticos. Isabela, com sua graça natural e sua sinceridade, aos poucos conquistava aqueles que se davam ao trabalho de conhecê-la para além dos rótulos. Eles descobriram um no outro não apenas o amor romântico, mas uma parceria sólida e enriquecedora. Leonardo apoiava a paixão de Isabela pela música, incentivando-a a voltar a dar aulas, talvez até mesmo a abrir sua própria escola de música. Isabela, por sua vez, interessava-se pelos negócios de Leonardo, oferecendo uma perspectiva nova e humana
que por vezes o ajudava a tomar decisões mais equilibradas e conscientes. As noites na mansão Vasconcelos já não eram silenciosas e frias. Eram preenchidas com as risadas de Sofia, com as melodias que Isabela tocava ao piano, um piano de cauda magnífico que Leonardo fizera questão de comprar para ela, como surpresa, e com as conversas animadas de um casal que redescobrira a alegria de viver e amar. O juramento de Leonardo, feito sobre o mármore frio de um túmulo, fora quebrado, mas não com desrespeito ou esquecimento, e sim com a constatação de que o coração humano tem uma capacidade infinita de se curar e de amar novamente, de expandir seu amor sem diminuir o que já foi sentido. A música de Isabela não apenas despertara sua filha do torpor da tristeza, mas também ressuscitara seu próprio coração, compondo uma nova sinfonia em sua vida, uma sinfonia de esperança, recomeço e amor profundo. E enquanto observava Isabela e Sofia dançando e cantando na sala de estar, sob a luz dourada do entardecer, Leonardo soube, com uma certeza que aquecia sua alma, que aquela era a melodia mais bonita que ele já ouvira, a melodia de sua nova e abençoada família. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade serena e crescente para Leonardo, Isabela e a pequena Sofia. A mansão Vasconcelos, antes um símbolo de luto e reclusão, transformara-se em um lar vibrante, cheio de risos, música e amor. A presença de Isabela era como um sol constante, irradiando calor e alegria por todos os cantos. Sofia florescia a cada dia, tornando-se uma menina confiante e expressiva, dividindo seu carinho entre o pai e aquela que ela carinhosamente e oficialmente passou a chamar de Isa-mamãe. As paredes que antes ecoavam silêncio, agora ressoavam com canções improvisadas, com o som do piano e com as gargalhadas contagiantes da menina. Leonardo, por sua vez, era um homem transformado. A carranca habitual dera lugar a um sorriso frequente. A frieza em seus olhos azuis fora substituída por um brilho terno, especialmente quando olhava para Isabela ou Sofia. Nos negócios, continuava implacável e eficiente, mas agora havia um equilíbrio em sua vida, uma perspectiva mais ampla que o tornava um líder ainda mais respeitado e até mesmo mais humano em suas decisões. Ele aprendera que a verdadeira riqueza não estava apenas em cifras bancárias, mas nos laços de afeto, na cumplicidade de um olhar, no calor de um abraço, na simplicidade de um café da manhã compartilhado em família. Começou, inclusive, a delegar mais responsabilidades na empresa para poder passar mais tempo em casa, algo impensável meses antes. Isabela, com o apoio incondicional de Leonardo, redescobriu sua paixão profissional com vigor renovado. Ele a incentivou a retomar seus estudos musicais mais avançados e, juntos, começaram a planejar a criação de uma fundação para oferecer educação musical a crianças carentes, um sonho antigo de Isabela que agora ganhava contornos reais. Leonardo não apenas ofereceu o suporte financeiro, mas também se envolveu ativamente no planejamento estratégico da fundação, impressionado com a visão e a paixão de Isabela. Ela nunca se deslumbrou com o luxo e a opulência do mundo de Leonardo. Sua essência simples e genuína permanecia intacta. O que a encantava era o amor que partilhavam, a família que estavam construindo e a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas através da música, o dom que unira suas vidas. A relação deles, no entanto, não era um conto de fadas isento de desafios. O preconceito da alta sociedade, embora mais velado, ainda existia. Comentários maldosos e olhares enviesados eram por vezes inevitáveis em eventos sociais. Em um jantar de caridade, uma antiga conhecida de Clara fez um comentário particularmente ácido sobre substitutas apressadas. Leonardo, com uma calma cortante, defendeu Isabela, e sua relação com tanta dignidade e firmeza que a mulher se calou constrangida. Isabela, ao seu lado, apertou sua mão, orgulhosa da força e do amor dele. Beatriz, a irmã de Leonardo, mantinha uma distância fria, recusando-se a aceitar Isabela, embora seus ataques diretos tivessem cessado após a firmeza do irmão. Mas eles enfrentavam tudo isso juntos, com dignidade e a certeza de seu amor. A felicidade genuína que irradiavam
era a melhor resposta a qualquer crítica. Certa noite, enquanto Sofia já dormia, Leonardo e Isabela estavam sentados na varanda, observando o céu estrelado. O ar estava perfumado com o aroma das damas da noite do jardim. Você se lembra da primeira vez que te ouvi cantar para Sofia? Leonardo perguntou, a voz suave pegando a mão dela e entrelaçando seus dedos. Isabela sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. Lembro, eu estava tão nervosa, achando que você ia me repreender por quebrar o silêncio da casa. Achei que seria demitida no mesmo instante. Ele riu baixo, um som rouco e agradável. Eu quase fiz isso. Minha primeira reação foi de irritação, mas então, aquela melodia, sua voz, foi como se algo despertasse dentro de mim, algo que eu pensei que estava morto e enterrado. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou com ternura. Você salvou a mim e a Sofia, Isabela. Trouxe música de volta para nossas vidas, literalmente. E cor, muita cor. Nós nos salvamos mutuamente, Leonardo, ela respondeu, os olhos brilhando ao encarar os dele. Você me deu segurança, apoio e a chance de sonhar de novo, de acreditar que eu merecia ser feliz. E me deu o presente mais precioso, uma família, um amor que eu jamais pensei que encontraria. Ele a puxou para mais perto e ela recostou a cabeça em seu ombro. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a paz daquele momento, a solidez do amor que os unia, um amor testado e fortalecido. Então, Leonardo afastou-se um pouco, olhou-a nos olhos com uma intensidade que fez o coração dela acelerar e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro. Isabela Almeida. Ele começou, a voz embargada pela emoção, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Você entrou na minha vida como uma melodia inesperada e a transformou na mais bela sinfonia. Uma sinfonia que eu quero ouvir pelo resto dos meus dias. Você me ensinou que o amor pode florescer mesmo depois da mais dura das tempestades, que o coração tem uma capacidade infinita de se regenerar e amar de novo, de forma diferente, mas com a mesma intensidade. Você é minha companheira, minha melhor amiga, a mulher que me inspira, o amor da minha vida. E eu não consigo nem quero imaginar um único dia sem você ao meu lado, sem o seu sorriso, sem a sua música. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante, com um diamante que brilhava tanto quanto as estrelas no céu, ladeado por duas pequenas safiras que lembravam os olhos de Sofia. Você quer se casar comigo, Isabela? Quer ser minha esposa, minha parceira em todas as melodias e silêncios que a vida nos trouxer? Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Isabela enquanto ela assentia vigorosamente, incapaz de falar por um momento, a emoção embargando sua voz. Sim, ela conseguiu sussurrar finalmente, com um sorriso trêmulo e radiante. Sim, 1000 vezes sim, meu amor. Leonardo colocou o anel em seu dedo e ele se encaixou perfeitamente. Eles se abraçaram, um abraço que continha todas as promessas de um futuro compartilhado, de uma vida inteira de amor e cumplicidade, sob o olhar complacente das estrelas. O casamento foi uma cerimônia íntima e elegante, realizada nos jardins da mansão, o mesmo lugar onde seu amor havia desabrochado e onde ele havia feito o pedido. Sofia, radiante em um vestidinho florido azul claro, foi a daminha de honra, carregando as alianças com uma seriedade adorável e entregando-as com um sorriso que iluminou ainda mais o dia. Dona Margarida chorou discretamente, emocionada ao ver a felicidade de Leonardo, a quem considerava um filho, e a beleza e bondade de Isabela. Até mesmo alguns amigos próximos e parentes mais compreensivos de Leonardo compareceram, testemunhando a união daquele casal que provara que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais e cura as feridas mais profundas. Beatriz não compareceu, mas enviou um presente formal e um cartão sucinto, um pequeno passo que Leonardo e Isabela interpretaram com esperança cautelosa. A avó de Isabela, Nona Emília, agora recuperada e morando em uma casa confortável providenciada por Leonardo, estava presente, os olhos brilhando de orgulho e felicidade por sua neta. Ela via em Leonardo não o milionário, mas o homem bom e gentil que amava Isabela e a fazia feliz. Durante seus votos, Isabela cantou um trecho de uma canção que ela mesma compôs para Leonardo, uma melodia que falava de renascimento e esperança, fazendo muitos convidados se emocionarem.
Durante a festa, enquanto uma orquestra suave tocava ao fundo canções que eram significativas para o casal, Leonardo pegou o microfone. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Ele começou, olhando para Isabela, que estava ao seu lado, deslumbrante em seu vestido de noiva. Um modelo simples, mas de uma elegância atemporal. Há alguns anos, eu era um homem quebrado, vivendo na escuridão, envolto em um silêncio doloroso. Jurei a mim mesmo que nunca mais amaria, que meu coração estava fechado para sempre. Mas a vida, em sua infinita sabedoria e com suas surpresas inesperadas, me presenteou com uma luz, uma melodia que dissipou todas as sombras. Ele se virou para os convidados. Muitos de vocês conheceram Clara, minha falecida esposa, e sabem o quanto a amei. E esse amor sempre fará parte de quem eu sou, uma estrela guia em minha memória. Mas hoje celebro um novo amor, um amor que me resgatou, que me ensinou a sorrir novamente, a viver plenamente. Isabela, ele disse, voltando-se para ela, os olhos marejados, a voz carregada de uma emoção palpável. Você é a canção da minha alma, a harmonia dos meus dias. Obrigado por me mostrar que o amor não tem limites e que sempre há espaço para um novo começo, para uma nova e maravilhosa canção. Ele então se ajoelhou diante de Sofia, que correu para ele. E para você, minha princesinha, minha primeira grande inspiração para buscar a luz, prometo que nossa família será sempre cheia de amor, música e alegria. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Sofia correu para os braços dele e Isabela se juntou ao abraço, formando um círculo de amor que emocionou a todos os presentes, selando o início de um novo capítulo em suas vidas. A vida seguiu seu curso, tecendo novas melodias na história da família Vasconcelos. A fundação musical de Isabela tornou-se um sucesso, transformando a vida de centenas de crianças e revelando novos talentos. Sofia cresceu cercada de amor e segurança, desenvolvendo seus próprios talentos artísticos, sempre com o incentivo dos pais, tornando-se uma jovem pianista de grande promessa. Leonardo e Isabela enfrentaram os desafios da vida juntos, fortalecendo seu amor a cada dia, provando que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los unidos, com respeito e cumplicidade. Com o tempo, até mesmo Beatriz começou a se reaproximar, especialmente após o nascimento do primeiro neto, Lucas, filho de Isabela e Leonardo, que trouxe uma nova onda de alegria e união à família. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada de domingo, Leonardo observava Isabela e Sofia, agora uma jovem e talentosa musicista que se preparava para sua primeira turnê internacional, tocando juntas ao piano na sala de música, que se tornara o coração da casa. Lucas, com seus cachinhos dourados, brincava no tapete, balbuciando ao som da melodia. A música era complexa e bela, uma mistura da técnica apurada de Sofia e da alma vibrante de Isabela. Ele sorriu, o coração pleno de uma gratidão imensurável. Aquele milionário viúvo que jurara nunca mais amar, encontrara não apenas um novo amor, mas uma nova vida, uma nova e rica canção. Tudo graças à empregada, que um dia entrara em sua casa e em seu coração, cantando para sua filha e despertando-o de um longo e doloroso sono. O amor, ele aprendera, era a mais poderosa e resiliente das melodias, capaz de curar, transformar e criar harmonias, onde antes só havia silêncio e dor. E a música em sua casa e em sua alma nunca mais se calou, ecoando por gerações. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.